E começamos mais um Quem Pode, Pode. Né? Quem pode estar aqui com a gente. Né? Quem pode, obrigado por estar com a gente aqui em mais um programa. E hoje um programa bastante especial, além do Neilson da Simp. Tudo bem, Neilson? Opa, tudo bem, Urso. O Wagner da Cofema. Tudo bem, Wagner? Bem. Nós estamos com a grata satisfação de estar recebendo aqui no nosso Quem Pode, Pode o vereador de São Paulo, Adilson Amadeu, nome para lá de conhecido, não apenas na capital, mas em todo o estado de São Paulo, por conta dos seus posicionamentos, por conta da sua carreira política e da sua atuação, inclusive, à frente dos despachantes. A gente vai até falar um pouco da sua vida, não, além da política, né? A sua vida profissional. E eu queria começar agradecendo o senhor estar aqui com a gente, para a gente debater vários assuntos aqui e extrair o máximo possível do seu conhecimento, que é o 5º mandato, não é isso? 5º mandato. Então, a gente está caminhando aí para 20 anos como vereador. A gente sabe que tem vereadores que são moita, né? Eles ficam lá encostadinhos 20 e 30 anos. O senhor não. Diferente disso, a gente tem acompanhado os trabalhos do seu mandato. O senhor é aquele que é combativo, que está sempre lá, sempre falando e não se omite de nada. É um prazer tê-lo aqui no Quem Pode, Pode, vereador. Olha, em primeiro lugar, eu só tenho que agradecer ao convite de vocês, do Quem Pode, Pode. Realmente eu saio lá do centro da cidade e chego aqui porque quem pode, pode. Ou de trem, ou de ônibus, ou de carro, chega a Guarulhos com a maior tranquilidade. Então, Maurício Siqueira, Wagner, Neilson e a todos que estão aqui, para mim é uma honra estar aqui falando de assuntos gerais, que eu sei que vocês estão levando ao público assuntos gerais e podem me perguntar tudo. Eu estou ali no Brás há 52 anos como despachante, estou há 20 como vereador na Câmara Municipal e amizade com as pessoas queridas do bairro. Hoje vocês me trazem uma figura que é uma figura que eu achava que ele estava em Londres ou em Portugal e o Neilson está aqui, perto de mim. Né? Depois vou até dar um amendoinzinho para ele. Mas eu fico feliz. E o Wagner e todos que estão acompanhando. É uma importância muito grande esses programas hoje, a modernidade, a tecnologia. E esse Quem Pode, Pode. Eu já tenho as informações, não sei quantos programas vocês já fizeram, mas eu acredito que vocês não Esse é o terceiro programa. Esse é o terceiro. Pelas informações que eu tenho, vocês têm muito oxigênio e muita saúde, porque vai muito longe, porque está tendo muito alcance. Da mesma maneira que você encontra uma pessoa na faculdade, eu encontro pessoas na rua que já participaram, ou escutaram, ou ouviram. Então, para mim, isso é um efeito muito grande, porque a responsabilidade de vocês estarem me entrevistando e eu venho para falar a verdade. E eu quero até aproveitar isso daí que o vereador disse, que, na verdade, isso que ele se referiu à faculdade é que, para quem não sabe, né? Aliás, aqui no Pode Pode, eu não falei no Quem Pode Pode, eu faço Direito à noite na FIG Unimesp, né? Mandar um abraço para o doutor Darcy Panóquia, que é mantenedor da instituição. Vale a pena conhecer. Conhece lá, né? Conhece? Conheço, não conheço ele, o reitor, né? Não, ele é o mantenedor. O mantenedor. O doutor Darcy. Eu não tive o prazer ainda, mas faço questão de conhecê-lo. Opa, vamos lá, vamos marcar. Tem um restaurante lá que é gostoso, a gente tem uma comida gostosinha, outra levar o senhor para comer lá com a gente qualquer dia, para bater um papo, conhecer uma instituição de 57 anos. É bom não falar o dia que vai, porque com vocês, com a audiência que tem, deverá chegar ônibus e mais ônibus lá, né? Vamos tomar cuidado com isso. Mas eu mandar um abraço para o Elton, porque o Elton, embora seja funcionário público da Câmara de Guarulhos, ele recebeu a informação por uma página sua, num dos seus grupos, que ele o segue, ele é de Guarulhos, mas segue o seu trabalho. Ele falou, você vai entrevistar o Adilson Amadeu? Eu falei, vou. Então, mande um abraço para ele. Eu estou mandando, então, aqui, pessoalmente, o abraço do Elton, aluno de Direito da FIG Unimesp, que segue o senhor pelas redes sociais e acompanha seu trabalho. Elton, querido, abraço dado, muito legal de mandar essa mensagem aqui para mim. Estou sempre à disposição lá na Câmara Municipal, no dia a dia. Eu acho que nós, brasileiros, somos polivalentes. Nós estamos em diversos lugares, trabalhamos em diversos lugares, mas, ao mesmo tempo, um conhece o outro. Não é? Então, eu estou tendo hoje a satisfação, que eu já falei, de estar aqui com o Neilson, que tem histórias maravilhosas da região Brás, do Largo da Concórdia, onde era o Teatro Colombo, onde ele, o querido, que já foi Afonso, fizeram valer tudo que hoje acontece no Brás, Pari e Carindé, para não falar em outros bairros, onde o ambulante
o verdadeiro vendedor de alguma coisa, de algum produto, foram esses moços que incentivaram pelo menos 80% do que hoje está na região Brás-Pari-Canindé. Então a gente vai explorar bastante isso daí, porque é o que a gente tem falado muito aqui nesses 2 programas. Eu não posso deixar de falar também, mandar um abraço para o Maurílio, também da FIG Unimesp, para a Vanessa, que é representante de sala, e para o Wagner, que é grande parceiro, está sempre junto com o Elton, também tenho certeza está nos acompanhando. Mas vamos lá começar então o programa, vereador? Vamos. Porque o senhor, como despachante, se lança candidato, vence as eleições e passa a ser um grande defensor, não apenas da cidade, mas de um nicho, que são os taxistas, né? Que precisavam aqui. Nós temos em Guarulhos, por exemplo, o vereador Edmilson Sarlo, ou Edmilson Americano, um americano que através da Guarucop fez um grande trabalho lá e continua presidente até hoje, até com sede própria, tal, enfim. E o senhor em São Paulo representando essa categoria. Confesso ao senhor que já pilotei um táxi aos 23 anos de idade, lá em 1983. Foi meu primeiro carro zero, aquele goletinha, parecia um espiriteiro, aquele cheirinho de álcool. Não era do tempo do avião a lenha, mas era um carro, né? Agora, o americano, eu já aproveito para mandar um abraço, um grande colega que esteve em Brasília em grandes lutas pela profissão taxista. E aproveito já pegando o seu gancho, Maurício. Meu avô começou em 1934, lá no Largo Santo Antônio do Pari. Foi o primeiro ponto, o carro dele era gasogênio. O teu a borboleta, ele é gasogênio. É isso aí. Você imagina juntando tudo, o que mistura que dá. A gente sabe, vereador, e eu tenho certeza que tem muita gente que está nas suas redes, que está nos acompanhando agora, que obviamente vai querer espera isso, que o senhor fale alguma coisa de como é que como é que está a situação hoje, dessas disputas que a gente vê. Deu uma amenizada, mas ainda continua existindo, entre aplicativos, motoristas de praça, e ainda... Nossa, motorista de praça, cara, eu tô velho mesmo. E essas ideias que estão vindo da prefeitura, onde até na sua página eu estava acompanhando o senhor questionando esse plano, né, desse aplicativo da prefeitura, que teria sido entregue para uma empresa que tem ali dúvidas a respeito da sua seriedade com relação a possíveis eventos de corrupção. Queria saber como é que está a situação do transporte público em São Paulo, não tirando os ônibus, mas falando desse transporte particular que a gente usa, que é o táxi, que é o aplicativo, dessa ideia da prefeitura, que o senhor fizesse um apanhado geral aí de qual a situação hoje, porque, afinal de contas, quem paga na ponta somos nós que andamos e usamos esse serviço. Então, Maurício, eu vou, e para todos os que estão nos acompanhando, é bom saber. Eu, recentemente, questão de 1 ano e meio atrás, fui presidente de uma CPI dos aplicativos, das empresas de aplicativos. E há muito tempo que eu já eu não sou investigador, mas sou um vereador, sou um fiscalizador do município em São Paulo há 20 anos, e como eu estou muito ligado à profissão de taxista, eu percebi o quê? Que eles estavam passando por cima de algumas normas na cidade de São Paulo. Por isso que peguei 42 assinaturas na Câmara Municipal dos 55 vereadores e comecei a fazer essa CPI. Essa CPI apontou para a cidade de São Paulo que a cidade de São Paulo estava perdendo milhões de reais por mês. Por quê? Porque tanto o Uber como o 99 não pagavam o quilômetro rodado. E aí, quando no final da CPI levamos ao Ministério Público e a contagem foi feita de quilômetros rodados, eles devem pagar para a cidade de São Paulo, dos últimos 6 anos, 3,6 bilhões e já pagaram, acho que 600 e poucos milhões. Então, são trabalhos que você faz dentro de uma técnica que você conhece e vai buscar. Fora isso, eles estão aí no mundo todo, está tudo certo, mas hoje mudou muito. Quando você fala do taxista, o chofer que usava cap, mudou tudo. Hoje é muito mais esporte, muito mais à vontade, mas o carro tem que ser limpo, tem que estar funcionando o ar-condicionado, tem que passar por inspeção veicular. O que não acontece com os carros de aplicativo. Eles não passam nem no IPEM, nem numa vistoria especial, que é dessas oficinas veicular, inspeção veicular. Então, tem algumas coisas que a população também precisa saber, que o barato sai caro. Porque se você está com um carro com pneu careca rodando, porque é mais barato alguns centavos, não. Aí veio a história já de aplicativos para a cidade de São Paulo. Uma delas, eu fui inclusive com o ex-prefeito Dória, no Rio, buscar a ciência do aplicativo que foi formado lá. Quando trouxemos para cá, demorou muito para implantar, o Dória saiu
entrou Bruno Covas e começamos a fazer a tratativa. Aí apareceu, sim, um projeto, um certame, onde 8 empresas participaram, e quem ganhou foi uma empresa chamada Taxim, que até agora está lutando com a categoria dos taxistas. Por quê? Eles não entendem uma aparelhagem, inclusive hoje numa emissora de televisão e também de rádio, falou que o desacropador é uma técnica como outras técnicas que aconteceram, por exemplo, digital como o CNH. Hoje é digital a carteira de habilitação. Algo que para mim era uma surpresa, mas aconteceu no ramo que eu estou de despachante há 52 anos. E esse aplicativo Taxim começou a pedir as inscrições. Hoje já tem 41 mil inscritos taxistas e 3.600 já colocaram o desacropador, que na justiça andam brigando para que não coloquem esse aparelho. Bom, se nós estamos trazendo uma novidade, alguém está bancando alguma coisa num certame desse, está bancando para pôr isso em ordem, você tem que esperar um pouco para a criança nascer e andar. Não adianta você falar, ela nasceu e não está andando. Não, tem que esperar um pouquinho. Né? O ser humano, a tecnologia, ela funciona. Mas não estavam entendendo até então. Agora aumentou o prazo das inscrições do aplicativo até setembro, me parece, foi dado ontem pelo secretário de Transporte, onde tivemos audiência lá, aliás, uma sessão da Comissão de Transporte, e alguns taxistas querem mais prazo. Só que é importante que dê prazo e dá importância ao que é esse aparelho. Um aparelho moderno, um aparelho que vai dar suporte para o taxista. Mas esse aparelho desacropador, ele vai falar o quê? Ele vai caguetar se o taxista trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia, se ele anda no corredor sem o bigode. Não. Uma coisa só tem que ser colocada. Em prol da tecnologia junto com o taxista, para funcionar. E para atender bem a população, numa taxa de R$10,97. Agora, você pegou na rua um passageiro, você está fora do pagamento da administração. É isso daí que as coisas precisam ser explicadas para que todos entendam. E até o momento não estavam entendendo tão bem assim. Mas vão ter que entender. Agora, hoje eu vi numa emissora de um senhor que ele fala muito de política, aliás, ele já viu várias vezes tentando chegar e depois ele desiste, uma pessoa que até conheço, de uma emissora grande de rádio, ele fala o quê? Ele fala, olha, esse aparelho aí estava lá jogado para a prefeitura, agora que saiu aí essa novidade, eles querem colocar esses aparelhos. Nada disso, não existe isso. Primeiro que não está sendo cobrado um tostão para instalar o aparelho. Segundo que a empresa, eu não tenho nada com a empresa, mas eu preciso defender o melhor para a categoria. E a categoria tem que entender. Alguns entendem, alguns não entendem. Olha, se eu pus a lei de pé do corredor de ônibus para que eles possam andar no corredor de ônibus, que a maior vantagem do táxi hoje é poder andar no corredor de ônibus. Porque quando você está andando no corredor de ônibus, os outros aplicativos estão parados aqui. Então é isso que tem que pensar em alguém, não precisa ser eu. Eles até me elogiam. Tem momentos que eles me elogiam, tem momentos que eles querem mais, mas eu não tenho condição. Quando você chega a um certo momento da vida, por mais que você tenha saúde, Maurício, Neilson, Wagner, você fala assim, por que eu estou me desgastando tanto? Se as pessoas não estão querendo entender a verdade. E eu, Adilson Amadeu, Maurício, acredite, e todos que estão nos assistindo o podcast, eu falo a verdade, eu apresento as coisas. O Neilson está aqui, nem sabia que ele está aqui, para mim é um prazer, uma honra, muito carinho esse moço está do meu lado, obrigado, porque ele sempre me incentivou a fazer as coisas de uma maneira gentil, educada. Então, Wagner e a todos, até os colegas que estão aqui, convidados assistindo o programa, que é o Gilmarzinho, o meu jurídico, o Dr. Roth, que acompanha todos esses projetos, eu tenho 200 e poucos projetos, sendo 86 já sancionados. Eu tenho um projeto para diabéticos, eu tenho projetos e formações que foram feitas, que é o lar dos idosos no bairro do Pari,
ali no final da Carlos de Campos, que era um terreno da minha família, foi cedido uma parte. Hoje ali tem 126 senhores e senhoras acima de 60 anos, onde o próprio bairro do Brás, Pari-Canindé, sustenta todos, seja com uma alimentação, seja com calçado, seja com uma roupa. Então, o mundo moderno, estou falando tudo isso, que o mundo moderno exige novidades positivas, não aquela que é para tirar a pele do povo. E jamais eu vou querer fazer alguma coisa contra taxista, contra qualquer pessoa, porque eu quero mais ajudar. Eu, graças a Deus, sou um vencedor. Fui vencedor no esporte, como nadador. Meu pai jogou bola, meu pai foi jogador de futebol. Fui vizinho da casa do Pelé. Meu pai foi bom de futebol, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no Bahia, jogou em diversos times. Eu fui na área de natação, fui vencedor, ganhei muito mais do que perdi. Mas eu desejo a todos que todos sejam vencedores, como é o teu caso. Você está estudando no momento da tua vida que você se sentiu bem de voltar à faculdade. Maravilhoso. Se todos fizessem isso, ia ter menos gente na rua como nós estamos tendo. E menos gente falando bobagem. Eu vou aproveitar e vou fazer uma curva aqui na conversa para falar um pouco chamar o Neilson para esse bate-papo que a gente está tendo aqui no Quem Pode Pode. Neilson, a gente viu, o vereador é da região do Brás, né? E eu vou até fazer um link de tudo que ele falou, quando ele fala do Afonso, né? Ele falou do Afonso, que infelizmente não está com a gente, e na época do falecimento dele, né? Eu estava na Rádio Record, trabalhando com o meu irmão, Cacá Siqueira, e fui fazer uma matéria lá com o Afonso. E o pessoal, nossa, cheio de dedos, que ali eu não sabia que eu ia encontrar o Neilson tantos anos depois. Mas olha, cuidado lá, cuidado. Tudo é muito cheio de cuidado, que parece que só tem bandido naquela região, naquele momento que tinha. Eu lembro de tanta gente que tinha envolvida para atrapalhar a vida dos ambulantes, coisa que o Neilson e o Afonso não fizeram. E o senhor fala dele, fala daquela região, e ele naquela região quer aproveitar e falar: Neilson, a gente tem aqui alguém que representa o Brás, da mesma forma que você também. Como é que estar aqui hoje nesse bate-papo de frente para o outro se reencontrando? Não, é importante essas coisas. As pessoas, às vezes, o vereador, é importante ele estar aqui porque ele sabe que a gente tem uma postura, tem um lado, né? E quando você tem um lado, você não pode desviar jamais, Maurício. Está aqui o vereador, eu acho que tem que ter o respeito pelas pessoas, que importa, a prova está aqui, é respeitar, né, vereador? Sem dúvida. E as pessoas não entendem esse lado, né? Então, o vereador é fruto de crítica quanto a gente, ele sabe muito bem. Portanto, o que acontece? As pessoas têm que entender que nós temos um lado. E o vereador, quando ele vai na tribuna para defender o lado dele, e eu tive a oportunidade de conversar com ele em off, eu acho um pecado muito grande, eu tenho colocado dessa forma, vereador, que esse segmento e aquela região, o senhor é filho do Brás, o senhor é mais original do que a gente lutamos e o senhor está do outro lado e a gente tem a oportunidade de dizer, como eu tive a oportunidade de falar para o senhor, que circula naquela região por ano muito mais do que todo o nosso país, mais de 200 milhões de pessoas. E nós temos a oportunidade, dentro daquele bairro, de construir algo que está na sua expectativa. Quando o senhor fala comigo, eu sinto isto, né? Quem está do outro lado, por conta da sua posição do seu lado, eu gostaria que o senhor colocasse o seu pensamento. É importante saber, porque eu não sinto da forma que os outros lá vê, na sua posição da tribuna. Eu acredito que a gente tem a oportunidade de construir com o bairro, com o trabalhador, com a família, porque a gente não tem só quem está ali, né? Tem famílias no entorno. E o senhor é um homem de família. Portanto, quem tem família, eu vejo, Maurício, a gente vê que são pessoas diferenciadas. Hoje no Brás, ele agrega muitos pedaços. O Brás precisa de se juntar para poder falar para a sociedade que a gente é organizado, que a gente precisa desse apoio do poder público. Eu venho apelando isso o tempo todo, vereador, que sem o poder público nós não seguimos em frente. Como o senhor falou, nem todos ficam satisfeitos,
né? Parece o povo de Israel. E o Brás, a gente defende mesmo aqueles trabalhadores, a gente acredita neles. Mas não acredita por conta do momento de hoje, que sempre acreditamos. Nós não queremos ser franca-atiradores. Nós temos uma história, nós temos uma luta, e esta luta, o senhor, boa parte o senhor vivenciou. O senhor viu que nós não desistimos e a nossa posição é de ajudar as famílias. O que é que eu pergunto para o senhor? Como o senhor imagina, como que o senhor pensa, que eu falei que eu não tenho esperança, eu tenho fé da gente seguir em frente, lutando para algo melhor. Como que o senhor imagina e pensa o seu ponto de vista em relação a tudo que está acontecendo hoje no Brás? Posso falar? Pode. Maurício? Falar do teu irmão, Cacá Siqueira, é bom não falar, porque os grandes times precisariam ter grandes craques. Ele caberia em qualquer time daqui e do mundo, como você também. Preparados. Na área de jornalismo, teu irmão, um craque. Eu tive o prazer de estar com ele várias vezes. Aliás, uma das vezes na Record, com o Celso Russubano, que é meu amigo. Amigo de praticamente assim, eu sou um pouco mais velho que ele, mas teve no Detran, o Celso, ensinava ele a manejar os numeradores lá, né? E aqui hoje, eu sei que nos bastidores ainda não foi falado, nós temos uma linda moça italiana, que não é... Taliani, né? E também temos aí o nosso operador também aqui. Abner. Ele deve ser português como eu, né? Neto de português ou árabe, né? Abner. Árabe, é lógico. Nilson, deixa eu falar. Olha só, Wagner e Maurício. A todos, né, que estão nos assistindo. Eu nasci na Rua Chavantes, 631, esquina da Rua Jolui, perto do primeiro shopping de bairros de São Paulo, Caribe, que hoje transformou num shopping. Em 1960, sai um shopping chamado Caribe. Era confecção e shopping ao mesmo tempo. Bom, eu estando ali e vendo as necessidades, vamos falar agora de 1970 em diante, quando também Nilson começou a andar, depois criança por lá, junto com o Afonso e tal, eu vejo o quê? O crescimento que as residências saíram da Rua Oriente, saíram da Rua Casimiro de Abreu, saíram da Maria Marcolina, saiu da Rua Rubino, saiu de todas aquelas ruas e começaram a montar lojinhas. A Oriente é a principal. Foi a primeira que montou da Rua Moçor Andrade até a Rua Chavantes, no final da Rubino. Sim. Ali mais de 600 lojas, que tem até hoje. Então, o que a gente cobra quando você tem toda a noção de que acontece num bairro, e você nascido e criado no bairro, e ter o teu comércio no bairro, o que eu estou pedindo há anos para todos os prefeitos? Que eu gostaria que separasse a subprefeitura da Moca e fizesse a subprefeitura Brás, Pari e Canindé. Maurício, é muito fácil. Você pega pessoas interessantes e tudo bem. Por exemplo, os próprios donos de shoppings hoje, eles gostariam que tivesse ali uma organização nas ruas. Não do jeito que é. Hoje nós temos 39 ruas e 25 mil pessoas ali montando os seus tabuleirinhos, as suas banquinhas. Só que não é confortável para eles e não é confortável para a população. Por quê? Porque você precisa regular tudo isso. Hoje, desses 30 mil, desses 29 mil, não tem 1.200 que tem TPU. E alguém se aproveita de tudo isso. Mas precisaria administrar tudo isso para que todos tenham o direito de trabalhar e fazer alguma coisa em prol da sociedade e em prol da família dele. Nós queremos gente trabalhando, nós não queremos que nem vir agora no centro da cidade, eu passo mal. Pessoas e pessoas jogadas na rua. Você onde vai está vendo pessoas e pessoas jogadas na rua. Será que nós não vamos conseguir aproveitar dos 40 mil que estão jogados na rua? Será que nós não vamos conseguir pegar 10 pintor? Será que nós não vamos conseguir pegar 10 pedreiros? Será que nós não vamos aproveitar? Em todas as profissões, acho que daria para aproveitar alguma pessoa que está na rua.
Ah, não é assim, não, nós pegamos todos os hotéis que estavam fechados e nós estamos pondo eles lá dentro. E aí? Lá dentro vai ficar uma loucura, porque ninguém vai querer sair de lá, vai sair de lá para outras coisas. Você precisa ter formação, precisa ter preparo. Então, a subprefeitura, que eu imagino que ainda, que está protocolada, estão esperando ver se o Ricardo Nunes, que é prefeito, ele é meu amigo, foi vereador comigo, ele tem intenção, sim. Só que ele está mandando eu esperar um pouco. Mas só que o dia a dia, o tempo passa muito rápido. Por exemplo, fizeram algo na cidade de São Paulo, que é o consórcio da Feira da Madrugada, um prédio de 220 mil metros quadrados, e que está dando zebra. Por quê? Porque não pegaram pessoas como o Neilson, como pessoas que conhecem do métier e falam assim, ó, faz dessa maneira e dessa maneira que vai dar certo. Não adianta você cobrar 3 mil de um box se não vai gente, que a pessoa prefere ir na rua. E também não adianta ficar solto uma pessoa sem um documento, sem um TPU. Porque tem outras pessoas por trás, que eu já denunciei, inclusive na 12ª, em outros lugares, que menos, forçando a barra daquele coitadinho, me desculpa de falar coitado, daquele ser humano que precisa levar o pão de cada dia para casa. Isso que me dói. Por que me dói? Me dói porque eu venho numa infância muito humilde. Estudar ali no Brás, na Rua Almirante Barroso, com a Mendes Júnior, no Eduardo Prado, no Externato Santa Catarina, na Rua Oriente, no Liceu Acadêmico São Paulo. Você entendeu? Então, o Maurício, você está vendo que eu conheço. Conheço do bairro e conheço o que acontece. Então, as oportunidades têm que estar para quem, pelo menos hoje, não que você vai tirar proveito, mas quem conhece. E as coisas não estão acontecendo assim, não é na região do Brás do Pari, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo precisa ser revista. Essas 32 subprefeituras e os subprefeitos que estiverem me escutando, eles não sabem nem onde eles estão. Quem está falando é Adilson Amadeu, Wagner. Falo para todos os subprefeituras, vocês não sabem onde vocês estão e vocês são subprefeitos. Desculpa a minha honestidade. Vocês primeiro precisam conhecer com quem é do bairro para poder ser um subprefeito. Por que vocês foram sabatinados? Por ninguém. Vocês foram indicados. Foram indicados pelo João, pelo Antônio, pelo Barnabé, pela Clotilde. Isso não resolve. Por isso que a cidade patina, e quando alguém de boa vontade, como é o Ricardo Nunes, que foi meu colega, fiz CPIs com ele, ele fica apavorado. Por quê? Você vai falar com o secretário, desculpa a palavra que eu vou usar, mas é antiga, é bobe na língua. Quem está nos vendo, bobe na língua, não fala a verdade. E aí, bobe na língua, mano, não sai nada, Maurício, não sai nada. E assim vai. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Dá oportunidade de darem para todos nós, vou falar daquela região, a subprefeitura, nós vamos cadastrar todo mundo, nós vamos pegar pelo menos seis terrenos gigantes que nós temos na região e vamos fazer um aprendizado de corte e costura, porque lá os bolivianos hoje estão superando tudo, eles mesmos costuram, eles mesmos entregam, eles mesmos vendem. Por que o brasileirinho não pode fazer? Por que o português não pode fazer? Por que o espanhol não pode fazer? Se na minha época todo mundo fazia tudo. Hoje não, todo mundo é podado porque tem uma inflamação por trás que não deixa você andar. Quem começa a andar, há uma coisa que não é boa. Eu vou todo final de semana para a praia. Eu gosto. De alguma maneira, antigamente, você parava, tinha que dar o dinheiro e pagar o pedágio. Agora tem alguma coisa, tecnologia diferente. E pagar pedágio não é bom. Quem está me escutando sabe, eu mando um recado positivo para aqueles que não têm, desculpa, vou exagerar agora, deviam ter um pouquinho de vergonha na cara com o ser humano. Bom, a gente vai fazer uma pausinha e eu já vou deixar aqui no ar para depois o senhor responder, até porque a minha família é parte do Tatuapé, parte da Penha, né? Meu pai é da Penha, minha mãe do Tatuapé, Rua Vilela e tal, não sei se o senhor conheceu Amaral Auríquio, lá daquele pedaço. Nossa. Então, Praça Silva Romero, né? Isso. O viaduto do Tatuapé, Ricardo Izar, eu que ofereci o nome. E eu, na minha infância, a gente tinha como referência de compras o Brás. Depois veio um triste momento onde o Brás ficou abandonado e hoje a gente tem a possibilidade de revitalizar e nada acontece. Mas
Por que nada acontece? Depois dessa paradinha para o intervalo, a gente volta com o vereador Adilson Amadeu, que está na região, nascido, criado na região e que pode falar a respeito de como pode ser o Brás e o que ele pode representar para a cidade de São Paulo, não só em termos de geração de emprego e renda, mas também de recursos para a própria cidade. Daqui a pouquinho. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo, deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Bom, e a pergunta que eu deixei para o vereador é essa. Vereador, a gente teve o Brás. Eu lembro da... A Pirani era no Brás? Ali era Brás, Pirani, né? Pirani. Pirani, Eletro-Radrobás, Ducal, Dizioli, Fracalanza, Balduco. Balduco nasceu na rua Matias de Oliveira, através também de Júnior, no fundo de quintal. Eu lembro quando a Pirani pegou fogo. Universo, onde o Roberto Carlos foi. Isso, no Cine Universo, que abriu o teto e tal. Rox, Savoy, na Mindy Júnior. Cine Rox. Rialto, e onde teve uma fatalidade que gritaram fogo, e na verdade não estava pegando fogo, em 1954, no Oberdan. Cine Oberdan. Isso. O vizinho do Largo da Concórdia. Eu sou de 60 e eu lembro quando pegou fogo na Pirani, meu pai já era policial já. E a gente foi até lá, porque ele foi chamado lá e eu fui junto. E eu lembro, triste, né? Tudo se comprava lá, né? Que era o segurança da Pirani, que fazia a segurança, era o senhor chamado Luquete, que trabalhou no Detran. Que o filho dele é o Luquete, que trabalhou na Globo e agora está na Bandeirantes. Então, se eu ver aqui, do Brás ali, a gente tem grandes histórias, grandes referências. Depois vem um momento onde aqueles grandes galpões, né, que abrigavam a empresa, ficaram todos abandonados, todos vazios. O Brás teve um período bem triste nesse sentido, né? E aí a gente viu que foram retomando, né, principalmente com relação ao comércio, por conta das pessoas que chegavam em São Paulo e chegando nessa região do Brás, foram para trabalhar, vendendo as coisas na rua, montando loja, enfim, uns crescendo, outros ampliando os seus negócios que já estavam lá. E a gente vê o quê? A dificuldade dessa região ser revocacionada porque ela foi lá atrás. Ou seja, ela ter um comércio próspero, um comércio organizado e ser o bairro que realmente possa trazer recursos para a cidade através do recolhimento de impostos, um grande bairro de geração de emprego e renda através das confecções e tudo que se vende lá. O que falta, vereador? Porque o senhor é vereador de São Paulo e dessa região, nascido e criado nessa região. O que falta? O que impede? Qual é a trava que tem de não deixar o Brás voltar a ser a grande referência que era, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro? Olha, anteriormente eu falei, aqui já no programa, que precisa ser pessoas que conhecem da região. Quem não conhece da região e tenta querer saber, ela vai demorar pelo menos 2, 3 anos para saber um pouquinho. Você pergunta a qualquer rua, qualquer coisa para o Neilson, ele sabe. Pergunto para você, você sabe. Pergunta para mim, eu sei. Agora, veja só, a transformação do bairro do Brás, desde que eu me considero como gente, começou portugueses, espanhóis e italianos. Depois, gregos. Os gregos vieram, se instalaram entre a Rubino de Oliveira e a Casimiro de Abreu. Depois veio os coreanos, que inclusive a praça que eu ia levar do meu pai, Praça Silva Teles, que é onde ele jogava bola descalço, no terrão, transformou e tudo bem, deixa que está lá, Praça da Coreia. Depois veio os chineses. Nesse intermédio aí de todos esses chegando, veio as pessoas que gostam de trabalhar
muito, não desmerecendo ninguém. Porque eu sou de família portuguesa, eu ia ali na Conselheiro Belisário, nas feiras, 2 por semana, vender galinha com meu avô. E tudo bem. E aprendi a nadar, fui o primeiro militante de natação da Portuguesa do Esporte, na Lagoa do Canindé. Mas é mais ou menos assim. A gente tem uma condição que tudo isso que está acontecendo, essa transformação, dá um valor muito especial para aqueles essas pessoas que vieram do norte do país, do nordeste do país. Por exemplo, eu quero citar aqui, Nilson, e nada contra qualquer comerciante. O seu Mimi, ele veio, o Lojão do Brás, ajudou o Fred a abrir, o que é irmão dele, Parece. não é isso? E aí, hoje, praticamente, é o maior lojão que tem ali na região, no Largo da Concórdia. E assim ele foi dando oportunidade para todos que queriam abrir um comércio. Agora, tudo na dificuldade, porque você pega um administrador, que hoje não é mais administrador, é prefeito. É o prefeito da Moca que cuida do Brás, Pari, Canindé, Tatuapé, Água Rasa. Como que ele pode? Ah, mas ele é coronel. Por isso que eu agora, recentemente, falei tanto num coronel chamado Abner, que ele foi embora. Porque eu só dava elogio para ele, todos os dias no plenário. Eu elogio mesmo. Eu elogio. Quando precisa receber o elogio, que é chicote, é comigo. Quando precisa de beijo e abraço, também é comigo. Mas, pô, vamos lá. Você está vendo tudo desorganizado? Bom, fora isso, agora, veio nada contra. São trabalhadores, eles têm uma linguagem própria. Nigeriano, peruano. E os bolivianos, eles fazem de uma maneira, me permita, muito carinho, tem um funcionário no meu escritório boliviano, eles fazem na casa deles, eles fazem o arroz, o feijão e a mistura do jeito deles. E dá certo. Agora, vamos fazer aqui uma aposta com todos que estão no comércio do Brás, Pari, Canindé. Eu quero construir um hospital, Adilson Amadeu, eu quero construir um hospital para dependente químico. Mas você está louco? Está precisando, um hospital das clínicas para dependente químico. Nós não temos no estado de São Paulo. E hoje o que mais tem em toda a família é um dependente químico. Sabe com o que vou construir? Você vai me ajudar, o Wagner vai me ajudar e o Neilson vai ficar com apito, chamando o pessoal dos carrinheiros, que são pessoas maravilhosas, que não é fácil fazer o que eles fazem hoje na Rua do Brás, no trânsito, e entregando a mercadoria onde for, a 10 quilômetros, a 5 quilômetros. Nós vamos fazer o quê? Todo lixo, todo dia, nós vamos buscar e vamos fazer um sistema de reciclagem lá na Rua Araguaia. Lá onde a Rua Araguaia tem 48 mil metros quadrados. Eu quero fazer lá, junto com a COFEMA, que é uma associação conhecida, a COFEMA. Ela é conhecida. As pessoas que estão ao redor falam que eles são de trabalhar. Então nós vamos levar para a associação COFEMA, vamos pedir para o prefeito, vamos lá na Regula São Paulo, lá para o senhor Neto, que é o presidente da Regula São Paulo hoje, que não é mais Anlurb. Nós queremos ali a Araguaia para fazer um posto de reciclagem. E ali também nós vamos fazer confecção, aprendizagem de confecção. Quer dizer, posso falar? É nada. E eu vou fazer o quê? Já que está uma briga grande no Tribunal de Contas com o prefeito, o consórcio Feira da Madrugada, que tem 5 mil boxes, eu quero que eles saiam. E eu quero proteger todas as pessoas para entrar para dentro e fazer aquilo funcionar. Que hoje não funciona. O pessoal está fora e lá dentro o Neilson não funciona. E só quem conhece o Neilson conhece na palma da mão. Sim. Mas nós vamos buscar mais gente, vamos fazer, organizar. Né? Uma pessoa que conhece do bairro. Mas precisa ser do bairro? Não, precisa ser gente que tem boa vontade para atender o ser humano. Tem ser humano ali que gostaria de ter o seu TPU. Parece que a palavra mais mágica do mundo é o TPU. Vamos dificultar para ficar bom para um outro lado. É isso que acontece. Agora, eu não sei se eu falo demais, e a todos aí, os ouvintes do podcast, mas eu falo a verdade. Eu desafio qualquer um. Na verdade, eu conto a verdade, mostro a verdade, e sei tudo o que aconteceu nos últimos anos, que pegaram 2, 3 para Cristo,
e falaram, e você que estava aqui, uma máfia ou coisa parecida. Não. O que mais tem no Brás para Canindé é trabalhador. A minha visão foi dar oportunidade para aqueles que querem trabalhar e fazer o melhor. O desafio nosso aqui, ó, quero vir aqui no Quem Pode. Quem pode, pode. Eu quero vir aqui, se o governo me der a oportunidade da subprefeitura, eu vou buscar os empresários, que todos aqueles shoppings, 19 grandes shoppings, do Issan, do Rani, do Jaque, do Eli, são amigos meus de infância. Eles querem que o Brás cresça organizado, não do jeito que está. Do jeito que está servindo para umas 100 pessoas. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse quadrilátero aqui, da Rua Ânima até a Rua João Teodoro. Você vai pegar daqui para cá e você vai pegar até o Largo Santo Antônio do Pari. Tá de brincadeira. E o trabalhador quer trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, não pode vender nem pipoca. Rio, no Largo Santo Antônio do Pari, você vai ver quanto gavião vai aparecer lá. Não para comer o milho, para comer a pipoca mesmo. Mas não é a pipoca que a gente gosta, outra pipoca, que a gente também gosta, mas trabalhando. Wagner, em cima disso, a gente tem acompanhado aqui, nós falamos inclusive em outros programas, a respeito, e contamos aqui toda a história para quem não está familiarizado, com relação a aquele grande número de camelôs que se misturavam com as lojas. Houve ali uma pacificação, começou a trabalhar todo mundo junto, criou-se a Feira da Madrugada, começou a vir gente de todo canto do Brasil para fazer suas compras aqui, aí arrumaram lá um terreno, botaram o pessoal lá e tal, e a gente chega num prédio maravilhoso que não funciona, né? 5.000 boxes, sem movimento, pouca gente. O estacionamento funciona. E o toma-toma, né? E o toma-toma. O toma-toma, tu não conhece, toma-toma, né? Tomando dinheiro desse pessoal que quer trabalhar e que deveria estar lá dentro e não está. Wagner, com você a palavra agora, você tem alguma coisa para falar a respeito da Cofema, dentro dessa linha, né? Dentro do Brás, dentro da tua experiência lá. O que você colocaria para o vereador Adilson Amadeu? Aproveitar bem esse momento oportuno aqui, e é um momento esperado. Nós já temos feito aqui alguns programas e nós estamos falando de história aqui do Brás. Nós estamos, nesse programa passado, falamos sobre empreendedorismo no Brás, como tem crescido essa parte de empreendedorismo na questão do Brás. E o senhor colocou muito bem, o senhor conhece o Brás tão bem quanto o Neilson. Eu sou um pouco mais dessa fase nova, né? Eu cheguei lá em 2008, na Feira da Madrugada. Eu peguei na época que era tenda ainda, não era alvenaria, e fiquei até ela fechar. E hoje nós temos lá pessoas que tiveram histórias, já partiram, e outras têm história ali na Feira da Madrugada também e no Brás. Hoje nós temos aqui, o senhor falou muito bem aqui, o senhor defende um projeto de hospital, o senhor defende algumas categorias também, taxista, despachante, e como uma pessoa que tem uma história no Brás, nós temos lá hoje no Brás pessoas que são empreendedores. Não tem um shopping muito grande, não tem uma loja, mas são pessoas que têm os seus carrinhos que ganham a vida ali, fazendo carreto para as pessoas e levando a mercadoria dela para o ônibus. A pessoa está lá com um monte de caixa e a gente pega, ela vê a pessoa levando para o ônibus. E nós temos um grande problema que tem acontecido. Ultimamente, agora, tivemos um problema de um senhor de 70 anos. Ele passou para o carregador. Carregador, pode levar para mim até tal local? Ele pegou posse, colocou a caixa no carrinho dele, passou 2 quarteirão, a polícia enquadrou ele está preso porque ele estava carregando entorpecente e não sabia. Então, nós temos... tudo isso faz parte do Brás, essa desorganização. Qual fica a minha pergunta aqui para todos que gostariam de fazer essa pergunta para o senhor aqui nesse podcast, Quem Pode, Pode. Analisando tudo isso, analisando pessoas que iniciaram as suas atividades ali no Brejo, quando a Marta queria tirar eles para fora e foi cedido aquele espaço da Feira da Madrugada, depois tiraram eles para fora para fazer em alvenaria, fizeram alvenaria, colocaram eles de novo lá dentro, depois jogaram para fora para fazer esse shopping maravilhoso aí e criou-se todas essas interrogações. Eu falei no último podcast aqui, tá igual aquela música que diz assim, né?
Tá vendo aquela igreja ali, seu moço? Eu também já passei lá. Então, algumas pessoas ficaram assim e estão sem entender. O senhor colocou aqui, ó, uma frase do senhor que diz infelizmente, vocês perderam para vocês mesmos. Essa é uma frase que está marcada lá embaixo, né, Nilson? Essa é uma frase que ficou marcada. Quem falou isso? Vereador. Pô, perderam para vocês mesmos. Então, surge uma outra oportunidade. Vocês não podem perder para vocês mesmos. Tem que organizar a rua, tem que organizar carrinho. Então, qual a mensagem que o senhor manda para quem está nos assistindo aí? Todos os camelôs lá da Feira da Madrugada, os camelôs do Brás, os camelôs que estão vendo aqui da 25, que o programa aqui, ele está indo para Rio de Janeiro, ele está indo para Salvador, ele está indo para Minas Gerais, entendeu? A gente tem companheiros lá, presidente de associações, então a gente faz esse intercâmbio junto com eles. Então, qual o recado que o senhor manda para essa categoria aqui? O senhor já falou assim que tem que organizar o boliviano, o senhor já falou que nigeriano. Peruano. A gente está vendo uma confusão ali na rua do gasômetro. Tivemos aí um problema muito grande esses dias. O senhor disse que o senhor elogiou tanto uma pessoa, e o ser humano às vezes não conhece nem propriamente o que ele vai fazer, que foi a Subdamoca. O que o senhor fala sobre isso? Sobre uma administração da Subdamoca que deveria e tem condições, deveria ter condições, né, para impor, para organizar aquilo e não está fazendo. E na questão de tudo que está acontecendo ali nesse grande empreendimento que foi feito, que vocês conhecem tanto isso daí, o que você poderia falar para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Wagner, eu vou falar com muito carinho, com muito amor para todos. Seja o ambulante, seja aquele brasileirinho, seja aquele italiano, aquele nigeriano, todos. Eu tenho sempre vontade de fazer o melhor, porque como eu vim do nada e cheguei onde eu cheguei, eu dou valor para tudo. Cara, hoje eu vi uma cena, eu vou entrar depois, eu volto aqui, um senhor com um carrinho na rua Catumbi, puxando um papelão grande, não era carro de mercadoria, de entrega de mercadoria. E aí, Maurício, eu buzinei para dar um lanche, que eu fui ali logo cedo na Água Rasa, numa padaria, metade do lanche, peguei uma Coca-Cola, fazer propaganda aqui, depois a Coca-Cola vai bancar aqui essa publicidade. Vamos ver, é o merchan. Vai ter que bancar, porque é o merchan que eu estou fazendo, não é qualquer um que faz, Adilson Amadeu. Bom, aí buzinei e tal, só que ele estava puxando o carrinho com um braço só, porque o outro ele não tinha, amputado. Eu me choquei, viu, Maurício, porque o pessoal sai logo cedo, carrinho lotado de papelão. Bom, isso é uma coisa que todo mundo tem o direito de ter o seu canto e ter condição na vida de chegar num hospital, ser atendido, uma cirurgia, não precisa pedir, pelo amor de Deus, para ser atendido. Com referência a todos os que estão nos vendo, é doloroso. Por quê? Quando que chamaram o Wagner para uma reunião na prefeitura, que você é da COFEMA, ou a subprefeitura chamou você para dar ideia para organizar o bairro? Nunca. Nenhuma vez. Olha, o senhor prefeito aí da Moca agora, o coronel novo que chegou, você viu? Você não chamou nunca uma vez quem conhece o bairro. O Abner não chamava. O outro prefeito não chamava. O senhor também não chama, o senhor não conhece o bairro. Precisa chamar. Ó, essa associação aqui, COFEMA. Viu? O vereador Adilson Amadeu está ali cobrando. O senhor vai receber o recado, porque alguém que está vendo esse programa vai falar para o senhor. Ó, para saber o que acontece no bairro, o que nós vamos fazer. Com relação ao consórcio da Feira da Madrugada, eles estão na marca do pênalti, mas muito avançado, sem trave, só a rede. Não tem nem a trave mais, só a rede. Por quê? A procuradora-geral, que eu estive com o meu jurídico a semana passada, o Dr. Roth, que está aqui nos assistindo, ao vivo e a cores, ela já deu o veredito, mas o secretário Modonese, não estou mentindo, o secretário Modonese pode falar, que eles estão devendo 160 milhões. E ninguém quer pagar porque é uma briga. A briga do consórcio é uma briga deles mesmos. Do mineiro com o outro, nada contra o mineiro, mas do mineiro, do outro que emprestou dinheiro.
O chinês que estava pondo ideia, ni hao para vocês, chinesada, tudo bem? Ni hao, que é tudo bem, né? Eles brigaram entre eles e ficou um furo. Queira ou não queira, tinha um administrador lá que podia, inclusive, a ideia dele era também trazer o pessoal para entrar com dignidade nos boxes, que era o seu Eduardo Badra. O que fizeram? Fizeram uma muvuca que era para tirar ele também, porque ele estava querendo organizar em prol dos que estão na rua. Então é assim, não tem como não chamar as pessoas interessantes, seja o Wagner, seja o Issan, seja o Eli, seja o Rani, seja a Dona Maria José, que estão ali, que querem fazer o melhor. Querem fazer o Boulevard. É lindo o Boulevard, mas não vai atender todo mundo. E com referência a um projeto até que eu entrei, que é dos carrinheiros, os carregadores, aliás, tem dos carrinheiros, tem os carregadores, dos carregadores lá do comércio, a gente se preocupa, porque vai ter que ter um dispositivo depois na regulamentação desse projeto, que vai ter que ter, sim, uma associação, uma empresa com um aplicativo para credenciar aquele que vai pegar na Maria Marculina e vai levar na Rua Paraíba. Porque foi o Maurício que pediu essa locomoção dessa caixa, o aplicativo vai filmar tudo direitinho, e o carregador, vamos chamar assim, o dono do carrinho, com o coletinho, com o numeral, com tudo direitinho, ele não pode sofrer uma sanção dessa, está preso, que o malandro jogou para cima dele. Quer dizer, além do cara carregar, que não é fácil, e andar nas ruas do Brás, que precisa ter mais habilidade do que o cara que tem CNH. Muito mais. Tem que ter muito mais habilidade. Eu já vi, eu acompanhei, vou andando, pesado. É louco, é pesado, e desvia daqui e tal, e chega lá e entrega. Não, vai ter que ter toda uma organização. Esse projeto é importante. É importante porque hoje eu não sei o número, mas parece que tem mais de 1.000. Tem mais de 1.000. Tem mais de 1.000. Se tivesse 100 já era uma loucura. 1.000, vocês podem acreditar, quero fazer o melhor, mas não vou fazer sozinho, não sei fazer sozinho. Quero fazer com uma associação. Mas por que associação? Porque o Wagner está de barba, ele pode estar de barba, careca, não sei o que, associação, ele é o presidente, tem que fazer com quem entende. O Neilson, se estivesse ali ajudando e só falando, eles não iam tomar esse bonde, Neilson, que tomaram o pessoal da Feira da Madrugada. Então, entendi. Maurício, sabe o que acontece? Sabe o que é desperdiçar? Eu tenho a caneta, não estou nem aí. O prefeito está bravo. Vamos fazer o seguinte, vamos ali na Rangel Pestana, depois da estação Roosevelt, e vamos começar até a Rua Maria Marculina, vamos tirar todo mundo da rua. Aí pega toda a mercadoria e vai para um galpão. Que galpão, hein? O que acontece no galpão quando vai toda a mercadoria, hein? Evapora? Acho que parece que me falando que evapora. Você vê. Não sei se evapora. É mas abduzida, né? Se evapora, fala com o Adilson Amadeu, dá o positivo que eu vou pôr lenha na fogueira. Aliás, todos os senhores que estão me vendo, da região, que esse programa, o alcance que tem de pessoas que estão sempre assistindo, eu quero me colocar à disposição. Wagner, Maurício, Nilson, a todos, o Abner. O Abner que eu falei é da que era da sub da Moca, não é o Abner, um menino bonito que está aqui não, hein? Vamos confundir as coisas. Olha, procura lá o gabinete do Adilson Amadeu, vai lá que tem café no bolo, tem bolachinha para nós todos, vamos lá. Não tem mais coisa porque, infelizmente, não dá, mas passa lá por dia, média, de taxista passa 20, despachante passa 2, e a população em si passa uns 20, 30. E as empresas, porque eu também, com o Dr. Roth, que me acompanha, eu sou membro, conselheiro do Compresp, do Patrimônio Histórico, e com essa revisão do plano diretor, que é uma loucura, que também precisa ver onde está o fantasma. O fantasma, Maurício, ele está com lençol. Eu vou fazer audiência amanhã. Não é? Eu vou fazer uma audiência amanhã na Câmara do plano diretor. Eu fiz na Moca. Sabe o que aconteceu? Eu fiz no Senai. A subprefeitura é vizinha. Você acredita que não foi ninguém da subprefeitura na revisão do plano diretor?
Eu falei para o prefeito, eu gravei para o prefeito Ricardo Nunes. Falei, como que pode uma audiência pública, nós arrumamos espaço, nós é que convidamos o povo da região Moca, Água Rasa, Tatuapé, e não foi o subprefeito, não foi um agente fiscal, não foi ninguém. É isso daí, a população sofre, Wagner. Mas eu estou aqui com vocês, e vocês têm a liberdade de tudo que eu falei, vocês podem colocar. Tudo, estão assistindo, né? Está sendo ao vivo. Então, tudo solta aí, nenhum corte, porque quem viu, viu, quem não viu vai ver amanhã e está tudo certo. Bom, eu acho que o senhor tocou no ponto certo. Até por conta não de sabedoria, a gente vai ficando mais espertinho, né? Quando a gente vai ficando mais velho. E a gente vai vendo... A gente anda menos, que não dá para pular muro. Não dá, tem que encontrar o caminho. Mas, se eu bem entendi, e o senhor deixou aqui extremamente claro, e eu pelo menos concordo, depois eu quero saber a opinião tanto do Nilson como do Wagner, e a gente vai fazer um intervalo, esse último intervalo, com relação à necessidade de se ter uma subprefeitura específica para uma região, né? Porque quando se amplia muito o leque, você tem uma região muito grande, com uma especificidade de um lugar para o outro, não dá para comparar a Moca com o Brás. São realidades totalmente diferentes, né? Então, seria necessário que se tivesse uma subprefeitura específica que abrangesse Brás, Pari e Canindé, para poder fazer o controle melhor e mais efetivo sobre isso. A gente vai continuar esse assunto. Depois do intervalo, eu quero saber a opinião do Neilson, quero saber a opinião do Wagner em cima disso, e falar para o senhor, o senhor brigou com um colega nosso lá, da Jovem Pan, mas daqui a pouquinho o senhor fala disso. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo, deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade. Eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Canindé, Brás, Pari, uma subprefeitura, segundo o vereador Adilson Amadeu, mais uma vez, uma grata satisfação tê-lo aqui, seria uma possível, eu acredito bem lógica, possibilidade de a gente ter nessa região, com uma subprefeitura específica, uma boa revitalização, onde a pessoa, em conhecendo efetivamente a região, né, e as suas diferenças e especificidades, poderia trazer progresso, retomar o progresso do Brás, que, como a gente já falou, historicamente, foi sempre referência para o Brasil em termos comerciais. É isso então, vereador? Então, Maurício, Wagner, Nilson, a todos que estão nos assistindo, é mais ou menos assim, depois dessa audiência que eu estou tendo do programa, quem pode, pode, eu não tenho dúvida que é capaz que o prefeito fala, vamos resolver logo o teu projeto de lei, que já está lá aguardando em segunda votação a subprefeitura Brás Pari. Agora eu vou dar uma de podcast, que eu nunca fiz esse negócio de podcast. Agora eu vou dar de podcast, os caras fazem assim, né? Que pega e para assim. Mas o cara não é seu chapa? Não estava junto lá na Câmara? Que fala? Fala, ô Rica, vem cá. Ô Maurício, quando o cara come mortadela junto com você e vai em piquenique de trem, de ônibus, é muito bom. Mas quando o cara começa a andar de Boeing 707, eu continuo com o meu Gordini, muda tudo. Né? Cara, não, é meu colega. Só que hoje, para eu falar com ele, eu tenho dificuldade. Eu sou um vereador do município. Eu entendo, ele muita coisa. 32 secretários. Imagina, tem um secretário que sabe o que falou. Ô, Adilson, deixa os teus projetos para as próximas legislaturas. Ele está de brincadeira. Eu falei para ele, você está de brincadeira comigo? Aí comecei a publicar e falar no plenário
que um secretário de governo mandou deixar os meus projetos para a próxima legislatura. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei que os projetos que seriam votados do meu querido prefeito Ricardo Nunes, eu ia deixar para depois também. Aí o bicho pegou. Aí pega, porque eu estou, na verdade, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um vereador. Como você esteve já no parlamento, sou eu, estou bonito, sim, o gravata vermelha. O senhor está falando exatamente isso. Exatamente, mas por quê? Porque eu falei a verdade. A gente fala a verdade, porque se a população está esperando, cobra do Adilson Amadeu, vereador, votou em mim, para ter realmente algo diferente no mundo da cidade de São Paulo, é uma subprefeitura, Neilson Wagner, que seria a subprefeitura mais diferente, mais produtiva, mais harmoniosa da cidade de São Paulo. E ajudar o prefeito Ricardo Nunes de uma maneira grandiosa, porque ali passa 400, 600 mil pessoas por dia. É isso mesmo. Aqueles que trabalham e aqueles que vão lá fazer suas compras, aqueles que vão visitar o bairro. Hoje, o bairro do Brás para Canindé, as pessoas vêm de qualquer parte do Brasil e também do mundo e vai conhecer Brás para Canindé. Agora, vereador, será que o pessoal não tem noção? Eu lembro que uma vez, na Câmara de Guarulhos, eu disse para os vereadores o seguinte: vocês têm ideia, noção de onde vocês estão? Estou falando de Guarulhos. Guarulhos é a 53ª cidade do continente americano. A gente está no mesmo nível de Detroit, no mesmo nível de São Francisco. Só que percebam a diferença de vida lá e a vida aqui. Então, os números são iguais. Será que não é isso que está faltando? Entender? Nós estamos falando da capital do estado de São Paulo. Nós estamos falando da maior cidade do Brasil. Quando a gente fala em 400, 600 mil pessoas passando num dia numa localização, a gente está falando de uma população muito maior que muitas cidades do Brasil, né? Então, o que falta, o que cega as pessoas para que elas não consigam entender a possibilidade que tem de se, fazendo um bom trabalho, criar uma situação muito melhor para o Brás e para São Paulo de uma vez? Olha, eu vejo da seguinte maneira há 20 anos que eu estou no parlamento. Primeiro, tem um milindre. Segundo, tem pessoas que não enxergam. E terceiro, tem pessoas que estão no secretariado que não poderiam estar nem de vigia de prédio. Está respondido. Está respondido. Agora, eu identifico alguns que eles nem sabem o porquê que eles estão secretário. Eu identifico boa parte do secretariado hoje da cidade de São Paulo, quem está falando é Adilson Amadeu, que não poderiam estar como secretário. Eles não conhecem nem onde eles moram. E aí vem as demandas e fica difícil. E aí o vereador fica bravo, porque ele está ali no plenário, está com o gabinete aberto, está em comissão, e a gente quer fazer o melhor. Até quero aqui, porque senão ele fica com ciúmes de mim. Ele tem uns ciúmes de mim louco, que até minha mulher fica preocupada dos ciúmes que ele tem. É o vereador Camilo Cristóvão. Um beijo. Viu? Que ele fez a CPI aí da pirataria, né, Nilson? Sim. E eu peguei só 6 sessões da CPI. Só que ele fala que eu fiz a CPI junto com ele. Os outros também trabalharam. É que precisou fazer uma troca, eu fui e ajudei, de alguma maneira. E realmente ele trabalhou demais e as pessoas têm um carinho por ele, as pessoas que trabalham na região, os camelôs, ambulantes, e façam fazer valer sim, porque ele merece um carinho. Traz ele aqui no programa. Traz, só que eu vou vacinar ele antes. Pois é. Com muito amor, porque se eu não estiver perto... Não, ele é um profundo conhecedor. Ele foi uma estafeta do Jânio Quadros. Ele teve o CT na mão. Só que a única pessoa que controla não sou nem eu. É a esposa dele, a querida Márcia, que controla ele bem. Mas às vezes ele vai lá no gabinete e quem dá um abraço nele é meu jurídico, o Rote. Dá uns abraços apertados nele que eu fico com muitos ciúmes. Bom, eu queria só, para a gente fechar essa ideia da subprefeitura, ver qual é a ideia do Neilson. O que você acha? Você acha que isso poderia ser uma solução para aquela região, Neilson? Maurício, o vereador Adilson Amadeu, dependendo da posição, ele tem um lado, né? É o que a gente discute aqui. Ele tem um lado, ele tem a posição dele e ele não foge da posição dele. Então,
É importante as pessoas que estão do outro lado, que não enxerga e não tem capacidade de dialogar com o poder público, o que a gente tem que buscar, tem que discutir, respeitar, né? Eu acho que tudo que vem para que você tenha mais responsabilidade, principalmente naquela região, como eu falei para o vereador, que é uma região que circula pessoas de todo o território nacional e de fora do país, e a gente não organizar, e a gente ter medo, que não pode ter medo, não pode temer. A prova disso é que nós estamos aqui com o vereador, que nos questiona, falam tudo, portanto, o que tem que ter com as pessoas é o respeito. O que é que a gente espera? Que realmente as coisas venham para se organizar, para que as coisas venham para pontuar, porque a gente acredita no desenvolvimento local. Aquela região, cada dia que se passa, ela está muito mais forte, mas precisamos justamente direcionar, fazer com que aquela região se enriqueça. E para mim, vereador, um dos grandes patrimônios, como o senhor bem sabe, quando nós começamos lá atrás, nós éramos em 1000, e hoje o senhor conhece a região e sabe o quanto aumentou isso, e o país nosso, com essa dificuldade, mas não vamos só pensar na dificuldade e querer passar um pano. Nós queremos que as coisas andem de forma dentro do respeito, Maurício. Então, para nós, tudo que for em pró de todos, não só do nosso lado, mas do lado da região local, que a gente precisa enriquecer, valorizar aquela região, aproveitar o potencial dela para fazer com que ela seja mais potencializada, vereador. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Então, nada melhor do que um vereador combativo como o senhor, para nós podermos crescer e ajudando a quem quer trabalhar, a quem trabalha. Wagner Rossi, o que você acha disso, dessa ideia? Eu vejo da seguinte forma, o vereador teve uma certa ocasião aí, que acho que o pessoal não estava querendo deixar o vereador entrar lá na feirinha, ele falou, pô, eu tô na minha casa. Ele subiu, foi ao muro. Pulou o muro. Pulou o portão. E sem escada magia. E sem escada, hein? Então, o que acontece? E o cachorro queria me morder da polícia militar. Isso é ruim. Então, eu tô na minha casa. Então, eu vejo assim, o que nós não podemos deixar acontecer no Brás ali é o que aconteceu com a Chavantes. Como era a Chavantes, o comércio da Chavantes, aquele fundão lá, antigamente. Era uma potência ali. Não, sei lá era a Caribe, que eu no início do programa falei. Era uma potência, né, Wilson? Onde sim. a Simp é. Então você passa lá e você vê. De cabo a rabo a Chavantes, né? Da Maria Marculina até lá, a rua Rio Bonito. Bonito. Então eu vejo assim, o Maurício, dentro do segmento que nós já colocamos aqui, que se conhece a história do Brás, sabe a dificuldade que existe ali hoje. Tem uma subprefeitura ali, onde abrange Pari, Brás, Canindé, é o que falta ali para poder fechar esse triângulo aí, cara. Mas com QI bom, entendeu? né? Indicado com bom. pessoas, entendeu? Com pessoas que saibam que realmente precisa o Brás, né, Neilson? Porque o vereador é muito combativo, o vereador sobe na tribuna e ele tem a posição dele. Portanto, quem é trabalhador tem que ter a sua posição, não tem que temer. Tem que procurar as autoridades e falar, olha, eu sou trabalhador, eu preciso e se colocar. Eu não posso querer aqui mandar nas pessoas que lá estão. Portanto, eu falando com o vereador, olha, eu quero organizar. Agora, do jeito que aquilo ali está, não dá, né? Então, o que eu vejo? O trabalhador, vereador, ele tem que começar a se posicionar, se colocar, a procurar as pessoas para poder se organizar de forma justa, né, com respeito, e a gente parar, porque uma guerra, ninguém ganha na guerra, Maurício. Meu pai já falava que se você tomar um tiro no dedo e perder a pontinha do dedo, você perdeu um pedacinho, pô. Então, o trabalhador, vereador, eu não quero nada mais. Eu gostaria eu tenho um sonho que nós sempre tivemos. O senhor viveu a briga nossa no Lago da Concórdia. Eu estou assim por conta da parte emocional, perdi a minha visão. Eu sei o que é sofrer porque eu sinto na pele
tudo isso e de dizer que o meu sonho é poder com que aqueles trabalhadores andem de mão dada, que ele seja valorizado, a gente dá dignidade, levar cidadania para aquelas pessoas. E o senhor vê o que aquelas pessoas chegam muito cedo na nossa região e aquilo leva um valor. A gente atrai pessoas do país todo, de outros países. Nós precisamos construir uma boa relação com todos, com o comércio local, com essas pessoas, com o empresário, com todos. Portanto, ali eu vejo as pessoas como família. O que tem de errado, o que há de errado, que a justiça cuide. Agora, eu não posso aqui deixar e esquecer que ali tem muitos homens valiosos, mulheres valiosas principalmente, e dizer, vereador, que eu tenho um apelo de falar, que essa cidade precisa e nós tocar aquela região com maior carinho, com responsabilidade e respeitar os trabalhadores. A todos. Muito Porque bem. todo mundo que trabalha, trabalha. Eu vou voltar aqui agora, então. A gente já falou, chegamos a uma conclusão. O prefeito Ricardo Nunes também está convidado para vir aqui. Está aí a ideia, né? Lembrar do piquenique, né? Sim, Lembrar do piquenique mais simples, pão com do pão com mortadela, parecido. e botar a bola no chão, porque afinal de contas está chegando uma eleição. Falta só 18 meses. E aí está chegando uma em cima. eleição e a gente tem uma pesquisa que saiu recentemente, onde a gente tem o Guilherme Boulos, né, com 31,5% da intenção dos eleitores, Ricardo Nunes, atual prefeito, com 17,8%, Ricardo Salles, do PL, né, o bolsonarista, com 10,9%, Tabata Amaral, com 7,1%, e o Vinícius Poit, com 5,4%, são os principais candidatos. A gente percebe que existe aqui uma linha desses três primeiros, que passam dos 2 dígitos, que é o Boulos, o Ricardo Nunes e o Ricardo Salles. Como é que o senhor vê a situação do Ricardo Nunes nessa de estar já há 18 meses de uma eleição, em segundo, com um pouco mais do que a metade do que teria de votos, caso a eleição fosse hoje, é claro, do Boulos? A situação política você tem que analisar também de várias formas. Uma delas, que é o Ricardo Nunes, prefeito, meu amigo, querido, que foi vereador comigo, fizemos CPI juntos, o que atrapalha, às vezes, estou falando porque é podcast, quem pode, os secretários vão saber, subprefeituras vão ver, precisava ajudar muito mais o prefeito. Vocês ajudam muito pouco. Vocês não ajudam praticamente em nada. Quem ajuda mesmo são os vereadores ali batalhando e votando os projetos e fazendo o melhor. Vocês ajudam um pouco. Boa parte de vocês não estão ajudando o prefeito, porque vocês não levam o prefeito em algum lugar. Vocês querem estar perto do prefeito. Eu estou sugerindo lá na Câmara, para o meu presidente Milton Leite, que o prefeito precisava ouvir um pouco mais os vereadores. E os vereadores, por exemplo, eu tenho a categoria dos profissionais taxistas, nobre taxista, que eu chamo assim, profissão nobre, então eu precisaria andar com ele e a categoria tinha que agradecer a ele tudo que ele já fez, a liberação de sorteio de alvará, das outorgas, e aí no tete a tete ele cumprimentando. O outro mexe com animais, vai levar o prefeito para o prefeito falar um pouco com o povo. Não arrumam essa condição e o tempo vai passando. Então, quando chegar na hora da eleição, aparece, como já está aparecendo, o Boulos, o Salles e outros aí. E a dificuldade vai se tornar muito grande. Por exemplo, faço questão de levar o prefeito, já me antecipei. Olha só o que eu arrumei para a Moca, porque os subprefeitos que estiveram lá não enxergaram. Um terreno de 108 mil metros quadrados que estava contaminado. Eu entrei no Ministério Público e fiz que a empresa limpasse e descontaminasse esse terreno. Daí depois, onde vai ficar o final? Quando descontaminou, valorizou num lugar que é atrás do Clube Juventus. Só que eu fiz o seguinte, agora eu quero que vocês me dão uma contrapartida. Qual é, vereador? Eu quero que vocês montem um parque para mim de 40 mil metros quadrados. Está saindo o parque na Moca, atrás do Juventus. Para a população da Moca, Arrasa, Vila Prudente, todo mundo vai estar por lá.
São ações que você vai fazendo inteligentes. Não que eu sou inteligente, mas você faz para a população e a população vai vendo. E quem fez? O prefeito. Agora, quando escondem o prefeito e ficam só pensando em recapear as ruas da cidade de São Paulo, ninguém come asfalto. Ninguém gosta de asfalto. Asfalto não serve para tempero de arroz e feijão. Asfalto não serve para bater numa vitamina. Asfalto, é lógico, se não tiver cratera, buraco grande, não há necessidade de você, uma via toda, ficar asfaltando e gastar 3,5 no asfalto. Meu Deus, o que eu estou falando é porque eu estou enxergando que a população não está pensando no asfalto, está pensando em outras coisas. E numa UBS ser atendida, e na quitanda que todo dia você vai, você não consegue mais com moeda comprar uma laranja, um limão. Hoje eu precisei com uma nota de 20 e se tivesse de 30, tinha aqui de 30. Então vai com duas de 20, vai com 40 para comprar uma alface ou alguma coisa parecida. Tudo está ficando difícil. O Ricardo Nunes é culpado? Não. Ele pegou todo esse imbróglio, ele pegou todas essas pessoas na rua, o crescimento que está. Agora, como que pode as empresas de coleta de lixo... Para Maurício, agora eu vou te falar que você é uma pessoa experiente, o teu irmão muito experiente, o Wagner aqui, esse menino aqui, Neus. Como que pode essas empresas de coleta de lixo, não é de varrição, de coleta de lixo, ganharem 90 milhões por mês e não fazem 10% do serviço? Duas empresas que eu vou falar, porque eu estou com eles no Ministério Público, eu posso falar, Loga e Arco-Urbis. Estou chamando eles. Sabe por quê? Eles estão tentando vender para o Tribunal de Contas e para o prefeito que faça uma renovação de um contrato que eles já estão há 21, há 22, renovar mais 15 anos. Absurdo isso. É caso de polícia. Por isso que o Ministério Público me acata. Não, me acata não. Eu entrego o material e eles absorvem. A mesma coisa, eu tenho uma denúncia brava dos cemitérios, do último certame que teve do cemitério. Tem documentação fria no lote lá. Estou levando para o Ministério Público também. Mas o Adilson chega junto? Chego porque eu vim do nada. Eu não acho justo aquela pessoa lá passando dificuldade. E aí vai. Então, por exemplo, vocês, até para o Neilson aqui, vocês da região Brás, Pari, Canindé, que hoje estão no conforto, seja na rua, num espaço lá de 1 por 1, vocês devem aqui ao Neilson, ó. O Afonso foi embora, mas vocês devem ao Neilson, porque aqui lutou, brigou. Eu não vi ele há muito tempo, mas estou feliz. E se hoje ele está com deficiência da visão, por causa de nervoso, diabetes, que vocês fizeram ele passar. E vocês hoje estão bonitos. Ele está lindo. Eu vi ele hoje, ele está lindo. Só que ele perdeu a visão. Me dói isso. Mas, Nilson, Deus é pai, vai te confortar sempre. Obrigado. E onde tem lá o hortifruti, era o primeiro que eu ia tirar o hortifruti lá. Aquele espaço. Eu ia tirar eles de um dia com 2 vassouradas. É só o prefeito falar para mim, mas qual a sugestão? A sugestão deles é ir lá para Pirituba, para o CEAGESP. Por que eles estão numa área daquela? Porque eles têm uma conversa diferente, que eu queria entender essa conversa, eu queria participar desse baile, porque eu sei dançar. Eu danço rock, bolero, tango, eu queria dançar. Tu sabe por que ele tem? Bom, a gente já está acabando, mas eu queria falar, porque afinal de contas me envolve, né? Eu acho legal isso daí. Existe sempre uma relação entre a classe política, e pior que tem hora que eu estou de um lado, tem hora que eu estou do outro, eu consigo entender isso, e às vezes é difícil, eu mesmo brigo comigo. Existe uma relação entre o político e a mídia, né? Quando está tudo bem, beleza, maravilha, beijos e abraços, né? E em alguns momentos existe aquele choque, né? Inevitável entre visões antagônicas. O senhor recentemente teve um problema com até se manifestou em relação a isso, com a Jovem Pan, né? O que aconteceu lá? Que o senhor ficou bravo com o comentarista da Jovem Pan? Não, o comentarista é um profissional preparado, mas tem momentos que algumas coisas que falam que não é uma realidade, você tem que pelo menos pedir espaço para falar. Eu já entrei em várias emissoras que me deram o direito de resposta e você vai explicando por A mais B. Hoje mesmo eu vi algumas notícias aí da Bandeirantes, um jornalista muito famoso, aí que já veio candidato várias vezes, ele está falando, como no início do programa eu falei, está falando aí da aparelhagem
do aplicativo, que, na verdade, para você entender melhor, e a melhor pessoa para explicar seria o secretário de transporte, o Gilmar. Ele precisava chamar o secretário de transporte e falar: ô, meu amigo, eu vou te fazer 10 perguntas. Esse desacropador é obrigatório? O digital que vai ser colocado? Agora, não dá para ir falando coisas que venderam, e ele falou, e ele é muito inteligente, esse jornalista, mas tem um lado aí que precisa escutar um pouco mais. Eu não vou aconselhar ninguém, muito pelo contrário. Vou pedir para algumas pessoas que possam falar para ele dar oportunidade para o secretário de transporte explicar um pouco melhor a respeito disso. E na Jovem Pan, algumas coisas falam que você não consegue entender. Então, quando você não consegue entender, você pede direito de resposta e fica meio triste, meio nervoso. Mas é aquele nervoso que passa rápido, né? Mas você é profissional, o Termão, então, o maior professor que a gente sempre teve aí nesse cenário de jornalismo, e a gente faz o quê? Eu gostaria de vir mais vezes aqui, eu gostei demais, eu queria ficar aqui até amanhã, mas não pode, né? Não pode, né? Quem pode, pode. Né? Ó, quem gostou de mim, tudo bem. Quem não gostou, bate palma, e se precisar, eu trago um bis, alguma coisa na próxima. Bis é do teu tempo, Maurício? Pô, nós somos do tempo do Cora, né? Nossa. Rally Gally. Seven Up. Nossa, Nat King Cole. A Gini, tomou Gini. Nossa, Gini. Nossa, Crush, Grapete. Meu pai trabalhou não, mas eu gostava Era de tão velho. Tubaína. Eles são meninos, eles são meninos. Sou menino ainda, pô. E o leite, hein? Muitas vezes você foi à noite, assim, depois da formatura do bar, e pegava o litrão de leite na esquina. Então, eu não O cheguei a Rote pegar. fazia Eu isso, não cheguei a... ele quase prenderam ele no RPM, Recolhimento Provisório de Menores. Você sabe o que eu gostava mesmo? Segredo, hein? É de pegar o litro de leite, que era de vidro, Sim. e tirar aquela tampinha Nossa. de alumínio, e ficava aquela natinha em cima. Nossa! Aí a gente punha na boca, metia a colher de novo. Só que depois da terceira, quarta colherada que a gente dava para tirar a nata, azedava o leite, porque a gente Mas punha a me boca. falaram que você fez vários chaveiros com aquela tampinha do Fusca, o Brutucu. Brutucu. Brucutu. Brucutu. É brucutu. Era o espirradorzinho de água. Espirradorzinho de água, ele Usou- fazia chaveiro e anel. Anel, nossa. Ó, Gil, Chega, ó, chega não que tem me nada. envelheceu. Mas olha, o melhor programa que tinha de televisão era o Rintintim, né? O Cabo Rooster. Cabo Rooster. Quem viu, quem não viu, não vai ver, bate palma. O Forte Apache, o Forte Cabo Apache. Rocha. Só brincou com o Forte Apache? Lembra Pô, que eu era soltaram? escoteiro. Opa, então... E Nossa. fui dispensado do Exército. Porque eu peguei o jipe, sou mineiro, você sabe dirigir? Logo que eu cheguei no Exército, ali no Parque Dom Pedro, Sim. em 67. Aí o coronel lá, não sei. Falei, não, você vai levar minha mulher e a minha funcionária na aclimação. Eu peguei o jipe, engatei e fui em primeira até lá. Quando chegou lá, estourou o motor. Mas ele falou que se eu podia levar, só a primeira. E saía aquela fumaça. Mas queimou o motor, fundiu o motor. Mas o melhor carro que eu tive foi o primeiro, o Gordini. Gordini. Que ele desmanchava sem bater, o Delfine desmanchava. Agora o Gordini não, você punha a primeira, a segunda, acabou. É isso aí. Obrigado, viu, Obrigado, Maurício? olha, Obrigado, Wagner. Nilson, Obrigado, carinho vereador. muito grande por você. A Taliane, o Abner, o Gilmar e Gilmarzinho. É uma dupla, que pode ser cantor, né? Chitãozinho e Chororó é Gilmar e Gilmarzinho. O Gilmarzinho ficou melhor que o pai, sabe? É um querido amigo de muitos anos. E eu fico feliz quando o filho faz o melhor para acompanhar o pai. O pai pode ser chato. A mãe é maravilhosa, não tem como mãe. Mas a vida é boa quando você dá entendimento bom para todos os seus. Legal. Nilson, obrigado. Obrigado a você, Maurício. Wagner. E vereador Adilson Amadeu, foi um prazer, de verdade. Sempre ouvi falar muito do senhor, acompanho como jornalista seu trabalho, né? Que a gente, militando na área do jornalismo, tem que ficar sabendo de tudo. E sempre pelo seu posicionamento, o senhor lembra bem o estilo da minha família, né? Aquele negócio de falar, ser muito franco. Às vezes atrapalha um pouco, mas é o que precisa. Mas é o que precisa. Porque pelo menos a gente sabe com quem está falando e o que pensa. Não é aquele pessoal que fala baixo, fala bonitinho, fala com tranquilidade, mas a gente não entende o que ele está falando, né? Parabéns mesmo pela pessoa que o senhor é. Fiquei, de verdade, não é brincadeira, de verdade.
e nem puxa-saquismo, nada disso, não tem porquê. Mas fiquei bem satisfeito de tê-lo conhecido hoje. É um prazer e a gente espera que o senhor volte outras vezes aqui no Quem Pode Pode. Todas as vezes que me convidarem, estarei presente. Às vezes agenda, mas a gente dá uma acertada na agenda. Mas como dizia um jornalista famoso de uma grande emissora Plim Plim, quem pode, pode. Quem não pode, olha, alguma coisa, né? Isso aí. Bom, é nesse clima que a gente termina mais esse Quem Pode Pode e a gente volta... Sabe, primeiro, eu posso lhe cumprimentar? Opa, tranquilamente. É assim, É isso aí. Wagner. Valeu. Nilson, Vereador. Nilson não vai ver, mas eu vou fazer uma cena que ele vai gostar. Olha aí, grande. Valeu. Já viu, né? Maravilha. O coração Coração sentiu. sente. E a gente assim vai se Obrigado. despedindo e até o próximo Quem Obrigado, Pode Pode. vereador. Obrigado, viu?